13, de versículo 1 ao versículo 3. Neemias 13, de versículo 1 ao versículo 13. Habla a respeito da reforma de Neemias. A reforma de Neemias. Vamos ler e entender aquilo que receber aquilo que vem por parte do Senhor. Diz assim: aquele dia se leu em el livro de Moisés, oyendo-lo el pueblo, e foi hallado escrito em ele que os amonitas e moabitas não deviam entrar jamás na congregação de Deus, porquanto não saíram a receber a los hijos de Israel com pão e água, sino que deram dinheiro a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Quando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Padre Santo, Deus de poder, toda honra e glória é para ti, Senhor. Nadie vino aqui, Senhor Deus, para escuchar o homem, mas para escuchar a ti, escuchar tu palavra, se alimentar, ó Deus, do que vem de ti, ó Deus. Eu sou muito pequeno, ó Padre Santo, e de mim não tenho nada. És tu palavra, ó Senhor Deus, que tem poder. És tu palavra, ó Senhor Deus, que transforma. És tu palavra, Senhor Deus, que és alento, Senhor, para nossas vidas. És tu palavra, ó Deus, que nos dá esperança em Cristo Jesus. Te damos graças por todo, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a crescer. Quero estar muito pequeno, ó Deus Padre Santo, pero que podamos crescer em tu palavra, nos alimentar e nos poner forte, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a levar a palavra, e ajuda, Senhor, para que tu servos, Senhor Deus, pueda receber, que a palavra chegue em el destino, Deus, planeado, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, estamos continuando, estamos dando continuidade aqui à palavra de Deus. Vemos aqui Neemias, um homem ali, um homem que foi separado, que estava ali em Babilônia, estava ali, estava cautivo, um homem que foi separado ali por Deus para volver, sair de seu cativeiro ali, de servir ali como copeiro mor, e sair ali de Babilônia e ir para Jerusalém, ajudar na construção de los muros. Sabemos que Zorobabel já estava ali, foi o primeiro turno que chegou, já foi levando ali o início, não? As primeiras pessoas a estarem ali na cidade. Depois Esdras recebeu este chamado para construir o templo, e vemos aí Neemias, que foi por último com um grupo de pessoas, no terceiro turno, para levar estas pessoas para a construção do muro de Jerusalém. Este ano é o ano de Neemias. É o ano que estamos aprendendo, conhecendo, a nos fortalecer espiritualmente, estar forte em Cristo para contra todas estas lutas, contra essas investidas do inimigo sobre nossas vidas. Então, estamos buscando, nos fortalecendo, porque sabemos que 2024 será um grande ano de vitória, porque este ano de 2023 já estamos sabendo, já estamos nos preparando, já estamos conhecendo a palavra, entendendo aquilo que Deus quer com nós outros, para que podamos estar fortes cada vez, a cada dia. Vemos Neemias, quando chegou ali em Jerusalém, passou ali 3 dias mirando, passando por todo o que estava destruído, estava com um enfoque de levantar estes muros. Viu os sacerdotes desanimados, tristes, viu todo o que estava passando ali naquela situação. Ele estava muito angustiado. Ele estava numa situação que ele mirava e dizia: isto não pode ser, as coisas não podem caminhar desta maneira, tenho que fazer algo para que se restaure estes muros, para que o templo esteja protegido e para que a vida vuelva normal ali em Jerusalém. Então vemos aqui Neemias passando por dificuldades.
Vemos Neemias passando por pessoas que queriam destruir, impedir a obra do Senhor, queriam quitar a vida de Neemias. Quando falamos de Tobias e Sanbalate, pero vemos aqui Neemias continuando, mesmo com as trampas que veniam para a subida, ele continuava, porque ele tinha foco. Ele continuava, porque ele tinha fé. Ele continuava, porque ele tinha promessa em sua vida para chegar até o final. E isto, para nossas vidas, é muito importante. Porque vemos pessoas que aceitam Jesus, pessoas que vão para a igreja, pessoas que chegam cheias de fé, mas às vezes por um problema ou por outro, ou às vezes por um problema, um conflito dentro da igreja, ou algo que vem por parte de fora, ou algo que não vê que consiga por parte de Deus, e começa a desanimar, começa a se entristecer. Começa a pensar que Deus não está em sua vida, que Deus não está trabalhando, que Deus não está aí ajudando ele em seus objetivos. E este é um grande engano do inimigo, este é um grande engano de Satanás, que faz com que nós desanimemos e perdemos as bendições do Senhor. E é isto que estamos aprendendo neste ano, a estar forte em los dias de las adversidades. Se tu tens um plano, se Deus tem um objetivo contigo, vai até o final. Não pare, não desanime, não desista, vai até o final. Busque do Senhor. Já aprendemos na palavra que Deus nos ensina a congregar, a caminhar juntos, caminhar em família, não só a família em casa, mas a família em Cristo. Temos que estar forte, para estar forte temos que caminhar juntos. Há que ter liderazgo, há que estar bajo na cobertura espiritual. Todos nós devemos estar, todo ser humano tem que estar bajo na cobertura espiritual, até o pastor. Até o pastor tem que ter um outro pastor, para poder estar bajo na cobertura espiritual. Porque se ele está bajo na cobertura espiritual, ele tem cobertura para poder cobrir espiritualmente toda a sua congregação. Se ele não tem um pastor arriba dele, todo está perdido. Todo está perdido. E é isso que vamos ver hoje, no capítulo 3. Se não há uma cobertura espiritual, se tu não estás bajo um pastor, se tu pastor não está bajo um pastor, todo está perdido. Todo é em vano o que estamos fazendo. Isto é algo, é uma clave que devemos tomar cuidado e sempre saber onde estamos pisando. Se o pastor tem um pastor, se estamos realmente em uma casa de Deus que está realmente coberta por la palavra, porque se está, vamos lograr as vitórias, as bendições que Deus tem para nós. Se estamos em uma igreja que há problemas, vamos passar toda uma vida e não vamos conseguir lograr vitórias, porque a igreja não está de acordo com a palavra. E Deus espera que a igreja se mantenha firme e forte para lograr as bendições, para que cada irmão logre as bendições do Senhor, tenha estas vitórias. Bem, vemos aqui que Esdras, que levou a segunda leva, a segunda parte, aí, segundo turno, que foi de Babilônia para Jerusalém, vemos aqui que ele teve uma preocupação de confessar o pecado do povo. Já falamos a respeito disso, isso é importante. O pecado não se habla para o pastor não tem poder para perdonar. O pastor não tem poder para quitar o pecado do mundo. O único que pode quitar o pecado do mundo é Jesus Cristo. Então devemos confessar nossos pecados a Deus, diretamente a Deus, em nome de Jesus Cristo. Aí sim estamos justificados. Temos a proteção do Senhor. Temos a cobertura do Senhor para nossas vidas. Vemos aqui uma situação onde todo o povo foi levado a adorar a Deus, dividido em dois grupos de Esdras e Neemias, para entrar na cidade.
A cidade foi organizada. Aquela cidade que estava morta e destruída, agora já tem vida. Agora já tem pessoas que vivem. Já há ali sacerdotes, já há um povo elegido, por suerte separado, que estavam ali já vivendo. E já havia toda uma festa a respeito disso. Podemos ver, hasta o capítulo 12, a luta, a insistência de Neemias para chegar e deixar toda uma cidade estruturada. Assim é o pastor. O pastor, ele tem este compromisso com a igreja. Ele tem este compromisso de cuidar das ovelhas, de ajudar para que cada um tenha estrutura dentro de tua própria casa. Primeiro dentro dele mesmo, depois dentro de tua própria casa e depois uma estrutura dentro da igreja. Isso é necessário, porque é assim que a igreja vive, é assim que a igreja funciona, é assim que a igreja sigue para seguir a vontade do Senhor. Então é necessário ter um líder, é necessário ter alguém que está com revestimento espiritual para cuidar de toda uma congregação. Porque quando chega ao final e dizemos a bendição apostólica, e tu sales de aqui com um amém, tu tens a certeza da vitória que tu vas ter por toda a tua eternidade. É isto a importância de que a Bíblia nos ensina a ter um líder espiritual para poder seguir. Algo que realmente está na posição e na presença do Senhor. Agora vamos entrar no capítulo 13, entender Neemias, entender o que está passando aqui neste capítulo. Mas para entender o que está passando, há que entender, quero que entendam três coisas importantes. Las doutrinas. Há doutrinas de Deus, ¿sí? Não vou ler agora, mas Provérbios 4:2 habla a respeito disso. Há a doutrina de los hombres, como está em Jeremias 23, versículo 16. E doutrina de los demônios, como está em 1 Timoteo capítulo 4:1. Aí é que ver aonde tu estás. Aonde estás? Porque pode estar de corpo em la igreja, pero não está de alma, não está de espírito, não está entregue ao Senhor verdadeiramente. E é necessário estar entregue ao Senhor verdadeiramente. Vamos ver o que passou neste capítulo. E neste capítulo 13, Neemias nos ensina que ele teve que volver a Babilônia. Ele teve que se quedar ali em Babilônia, volver às suas atividades ali como copeiro. Então não estava como um governador mais ali em Jerusalém, mas teve que ir ali a Babilônia, a se quedar ali em Babilônia. E ele se quedando ali, algumas coisas começaram a passar em Jerusalém. Começaram a passar com o povo que era elegido, o povo de Deus, os judeus que estavam ali em Jerusalém. Por falta de um líder, começaram a ser coisas que desagradavam ao Senhor. Mira, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, vem vitórias e vitórias e vitórias e vitórias, passando por dificuldades, por lutas. Chega ao capítulo 12, quando chega ao capítulo 13, Neemias mira, quando chega em Jerusalém, e vê que todo aquele que ele havia construído da parte espiritual já não havia mais. As pessoas não estavam mais em obediência a Deus, não estavam mais em obediência ao Senhor. Vou apontar aqui todo o que Neemias encontrou. Em versículo 1 habla que aceitaram os amonitas e moabitas. Ou seja, segundo o livro de Moisés, isto estava proibido receber os estrangeiros. Em versículo 2 habla que não receberam o povo de Israel com pão e água. Ou seja,
Tu vai chegar ali, chega de visita, deveria ter pão e água, receber as pessoas, não? Como chegamos, há café aqui, não? Há pães aí, há algumas coisas para poder comer. Receber o povo de Deus, sim, com pão e água, não estavam recebendo. E em versículo 2 também vemos que estavam dando dinheiro a Balaão. Balaão era um nome, um profeta, pero não de Deus, um profeta de Moabe, um outro pueblo que queria maldizer todo o pueblo, maldizer todo o pueblo de Deus. Pero Deus não permitiu que isto passara. Pero as pessoas, em vez de ajudarem na obra, estavam ajudando um profeta do mal, estava ajudando alguém que não pertencia a Deus. E isso está em versículo 12. E em versículo 4, vemos que o sacerdote Eliasibe se ha aparentado com Tobias. Acorda de Tobias? Aquele que impediu, estava tentando impedir a obra de Deus junto com Sanbalat. Este Tobias conseguiu ali aparentar com um sacerdote, e mais aún, ele conseguiu ocupar um átrio, um lugar onde se guardava os dízimos, onde se guardava os alimentos. Ele conseguiu quitar tudo aquilo para ele se quedar ali com suas coisas. Ou seja, o templo de Deus já estava sendo profanado. Não é mais só das pessoas, não é mais que não estavam só cuidando de los hijos de Deus, pero também agora estavam profanando o templo. Estavam profanando aquilo que pertence ao Senhor. E vamos continuar. Isso está em versículo 5. E em versículo 10, os levitas, cantores que faziam os serviços, huíram do povo. Claro, porque todos aqueles alimentos eram para distribuir sacerdotes, para levitas, cantores, para aqueles que estavam servindo na casa, pero não tinham mais os alimentos. Como? Sabemos que os sacerdotes e levitas, nesta época, seu trabalho era este, não tinham outro. Eles não plantavam, eles não cuidavam de animais. Seu trabalho 24 horas por dia era cuidar do povo de Deus, se preparar para o povo de Deus. Era isto, servir ao Senhor cuidando do povo. Em versículo 15, vimos que os trabalhadores trabalhavam em Shabat. Outra coisa peligrosa que acontecia naquela época. O Shabat sabemos que é o sábado. Então estavam profanando também o dia de sábado. Não respeitava mais o dia de descanso. Em versículo 24, vemos que a metade dos filhos casaram com outra tribo, casaram com outras pessoas, com outras, com outro povo. Já não estavam mais entre eles, mas agora já estavam se mesclando com outro povo. E em versículo 16, vimos que os comerciantes estavam profanando o dia de Shabat, o dia de sábado. Ou seja, o templo que deveria estar reservado para orações, para os sacrifícios, estavam os comerciantes ali. E não é diferente que vemos aí Jesus também, não? Que todos aqueles comerciantes ali, profanando, vendendo coisas ali, Jesus Cristo põe todo abaixo ali, verdade? Que está em Mateus, põe todo abaixo ali, porque estão profanando o templo. Lo mesmo passou aqui na época de Neemias. Outra coisa também, o último, é que versículo 17 habla de los senhores que profanavam, ou seja, pessoas que tinham responsabilidades, pessoas que tinham ali posições, profanavam também o sábado, ou seja, não se respeitavam. Como podemos levar isso para os dias de hoje? Sabemos que o dia de sábado está liberado, não devemos servir a Deus todos os
dias, devemos estar na presença do Senhor todos os dias, porque é isto que Jesucristo nos ensinou. Então, se podemos aprender que, se não estamos reservando, como hoje, domingo, o dia de estar aqui, poderíamos estar fazendo coisas que desagradam ao Senhor, em vez de estar escutando a palavra, adorando ao Senhor. Isto é o que estávamos fazendo eles, preocupados com seu dia a dia, preocupados com seus alimentos, mas não preocupados em servir ao Senhor. Não estavam preocupados em adorar ao Senhor, não estavam preocupados em servir a Deus. O que estavam preocupados era de cuidar de sua própria vida. E sabemos para que fomos criados. Não fomos criados para cuidar de nossas vidas, fomos criados para servir ao Senhor. Amém. E servir ao Senhor por toda a eternidade. Amém. E vai servir ao Senhor nos salvos. Por isso estamos aqui. Então, vemos aqui Neemias preocupado diante de tantos problemas que o povo causou, porque Neemias não estava, porque o liderazgo não estava. Os sacerdotes tinham este compromisso de cuidar, mas não estavam cuidando. De la mesma maneira, quando Neemias chegou, quando estava todo destruído, os sacerdotes estavam desanimados. No mesmo hora, quando Neemias sai, todos se quedam desanimados e começam ali a profanar o templo, profanar o sábado, profanar o dia do Senhor, começa a cambiar todo, direcionar o povo de Deus, não mais a Deus, pero agora para as coisas de Satanás. Porque estavam agora dando dinheiro para Balaão, estavam agora ajudando Balaão, não estavam mais servindo ao Senhor, pero servindo a Balaão. Então, podemos aprender isso, que devemos tomar cuidado com nossas vidas, irmãos. Cuidado com nossas vidas. A igreja há que ter liderazgo, a igreja há que ter santidade, a igreja não se pode haver profanação. A igreja há que obedecer os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Temos este compromisso com o Senhor de estar em culto aos domingos. Claro, se está enfermo, não? Como há famílias que não puderam estar hoje, não? Que passa por algum problema, está enfermo, é diferente. Pero se a pessoa está bem, pero não quer ir por algum motivo ou outro que não agrada ao Senhor, cuidado. Cuidado, porque estaremos profanando o templo. Pero este templo de las 4 paredes, no, tú és o templo. Tu estás sendo profanado. Tu estás sendo profanado porque tu és o templo do Espírito Santo de Deus. Então, não se desvie. Cuide do templo do Espírito. Cuide do dia de descanso. Que para nós outros separamos o domingo para servir ao Senhor. Separamos o domingo para adorar o Senhor. Preparamos aí, como na próxima semana, não, que é a cena do Senhor. Essa é uma ordenança do Senhor estar na igreja. Esse não é o pastor que está pedindo, é Cristo, que é o cabeça da igreja, que pede. Não pede, ordena que o Hijo de Deus tem que estar na igreja para o dia de la cena del Senhor, porque haverá o dia em que estaremos todos nós na Santa Cena, que será na eternidade. Então, vemos aqui Neemias mirando todos os problemas. Pero quando ele chega e vê todos os problemas, vai atrás de solução, vai atrás de resolver todos os problemas, vai ajudar a todos, vai arreglar todos, vai poner ordem no templo, vai quitar, vai rechazar Tobias e todas sus coisas e poner de novo el dízimos e ofrendas ali em átrio, em la casa del Senhor, para que não haja mais desvio, para que todo esteja em sua presença. Que é o que Deus está querendo dizer com nós, amados? Estamos chegando em dezembro. Estamos chegando em final de ano
Estamos em um ano de Neemias 2023, um ano que estamos construindo os muros de nossas vidas, de nossa fé. Pero agora os muros estão construídos, pero o inimigo vai tentar encontrar alguma maneira de fazer com que perdemos as bendições do Senhor. Luchamos, conhecemos a palavra, entendemos a palavra, lá construímos nossos muros, nosso templo está edificado, nossos muros estão edificados, pedimos perdão ao Senhor, estamos na presença do Senhor. Pero, amados irmãos, cuidado com o que escutamos aí fora, porque são as pessoas de fora, pessoas que não conhecem a Deus, que querem nos desviar da presença do Senhor, pessoas que não aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, querem nos desviar do caminho do Senhor, querem nos levar para a bebedeira, não? Como diz a borrachera, não? Querem nos levar para a prostituição, querem nos levar aí para a traição, as mentiras, nos alejar de nossas famílias, todo, porque é normal aí fora, pero esto não é aceitável para o Senhor, não é aceitável. Se somos templo do Espírito, devemos viver em santidade. Se somos templo do Espírito, devemos viver em santidade. E ei, cuidado, Deus te dá a oportunidade, pero Deus não vai te dar a oportunidade todas as vidas, por toda a sua vida. A oportunidade Deus dá por um tempo, porque a hora que Ele vê que a pessoa não quer cambiar, Ele toma suas decisões, amados. Toma suas decisões. Deus me toca de falar de novo a respeito deste tema. De um testemunho de um chico da igreja que estava muito bem na igreja. Estava muito bem na igreja. Pero por descontentamento de não ver as coisas como queria ele dentro da igreja, sai da igreja. Sai da igreja. E saindo da igreja, não tive a oportunidade de volver. Não vou entrar em detalhes, porque estamos em redes sociais, não quero, porque vão identificar esta pessoa, sim? Pero esta pessoa perdeu sua vida. Perdeu sua vida porque tomou a decisão de se alejar de Deus. Porque Deus, se tenho promessa de Deus, então não vou morrer. Cuidado, podemos ter promessas, pero Deus se cansa. Chega na hora que Deus diz, este não tem maneira mais, este não quer salvação. Então quando chega, Deus quita a vida. E isto, amado, já passou com muitas pessoas. Então o que quero dizer, e minha obrigação de pastor é cuidado. Cuidado, para não se quedar por toda a eternidade no inferno, sem salvação. Deus nos chama hoje. Então, se hoje devemos estar em sua presença. Se falhamos, levantamos, pedimos perdão, nos posicionamos, pero não nos entregamos, porque Deus tem promessas em nossas vidas. E Satanás não vai quitar as promessas de Deus em nossas vidas. As bendições que Deus tem para ti, tu vai lograr estas bendições. A salvação, as bendições que Deus tem para ti aqui na terra, Deus vai te dar. Pero sirva ao Senhor, se entregue, se prostre ao Senhor, porque Ele tem obra em ti, Ele tem coisas tremendas para hacer em ti e hacer na vida de tua família. Pero Deus necessita de ti. É necessário que tu se levante como um líder dentro de tua casa. É necessário que tu se levante como um líder dentro de tu casa, porque se tu não és líder dentro de tu casa empieza a sofrer aí ação externa dentro de tu casa, vem ação externa dentro de tu casa, porque não há liderazgo, porque não há obediência, porque não há comprometimento com o Senhor. Deus tem algo grande, amados. Deus tem algo tremendo para ti.
Eu não sei quais são as promessas, mas eu sei que as promessas são grandes. Eu sei que as promessas de Deus são grandes para as tuas vidas. Então se posiciona, esteja na vontade do Senhor, obedeça ao Senhor, porque a própria palavra diz que Ele todo hará por ti. Hable com o Senhor. Senhor Deus, estou nesta situação, me sinto com muita dificuldade, ó Senhor Deus, para acercar-me a Ti, Senhor, pero quero estar contigo, ó Senhor. Ajuda-me, ó Padre Santo, para que eu possa estar em obediência. Amados, tem coisas que não temos força, nem sempre temos força, porque somos seres humanos, não somos perfeitos, mas necessitamos da misericórdia do Senhor, necessitamos que o Espírito Santo atue em nossas vidas, para que podamos fazer aquilo que agrada ao Senhor, para que podamos estar posicionados, para que podamos estar fazendo a vontade do Senhor. Isto é necessário, amados, porque quando chegar ali na eternidade, teremos que estar com nossas vestiduras limpas, blancas como neve. Não podemos estar com nossas vestiduras sucias, não poderemos ter uma mancha, uma pequenita, que tem que se ver com um microscópio ali, não podemos. Devemos estar com nossas vestiduras limpas, blancas, e quem nos limpa é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é aquele que nos justifica, que nos mantém com nossas vestiduras limpas. Então, amados, vamos buscar do Senhor, vamos nos alimentar do Senhor, vamos estar aí em sua presença, fazendo aquilo que alegra a Deus. Depois de todas as ações de Neemias para ajudar o povo, para ajudar que o povo de Deus se posicione, eu vejo algo aqui importante. Algo que Deus me tocou quando eu estava fazendo o estudo, e eu deixei separado. E Deus me toca de falar com a igreja. Neemias falou 3 vezes: acuérdate de mim. Acuérdate de mim. Em versículo 14, acuérdate de mim, ó Deus, em ordem a esto, e não borres mis misericórdias que hice na casa de mi Deus e em seu serviço. Senhor, acuérdate de mim, Senhor, de todo o que estou fazendo para ti. Senhor Deus, de todo o que estou te servindo, de todo o esforço, de todo o sacrifício, Senhor Deus, de todo o que estou fazendo, mis orações, ó Padre Santo, de estar cuidando de meu irmão, de estar pendente, Senhor Deus, em tua obra, Senhor. Acuérdate de mim, ó Padre Santo. Acuérdate de mi nome, ó Senhor. Acuérdate, Padre Santo, porque eu estou servindo a ti, fazendo tua vontade, ó Senhor. Em versículo 22 diz também: por isto, acuérdate de mim, Deus meu, e perdona-me segundo a grandeza de tu misericórdia. Vemos aqui Neemias fazendo as coisas para o Senhor.